Bom dia, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Vamos lá para mais um momento aqui de reflexão com a minha pessoa. Pronto, o livro é de, aqui está a minha Bíblia, o livro é de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é o seguinte, Deus está querendo dizer o que aqui para nós? É o quê? Que quando entregamos a nossa vida para Ele, automaticamente a gente tem que abandonar alguns hábitos, né? Alguns hábitos que a gente fazia têm que ser abandonados automaticamente. Amém? E aí a gente procura o quê? Não envolver-se mais com o pecado. Gente, como isso é difícil, né? É muito difícil. A vida, os caminhos do Senhor, para a gente estar seguindo Ele, a gente tem que se abdicar de muitas coisas na vida, sabe? Então você precisa estar preparado para tomar essa decisão na sua vida, né? Você tem que ter palavra, sabe? Porque a partir daquele momento que se aceita Jesus e reconhece como Ele como seu único Senhor e Salvador, ponto, acabou. Você tem que abandonar algumas práticas pecaminosas que não agradam a Deus. Amém? E aí, isso daí chama a atenção, essa atitude nossa, chama a atenção das pessoas próximas a nós. Então, muitas pessoas começam a ficar assim, por que será que ela faz isso, fez isso? Hoje ela era dessa forma, não está fazendo mais isso, sabe? Então, essa atitude aí, brusca, né? Porque é automático, é na hora, chama a atenção de muitas pessoas e as pessoas ficam se questionando, né? Se perguntando qual é a razão daquilo ali tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa. E aí Paulo nos ensina a estar preparados para responder a essas pessoas com mansidão. O que é mansidão? Pessoa mansa, ter calma, ter paz, ter sabedoria para saber responder as perguntas das pessoas que vão lhe perguntar o motivo daquilo ali, né? E aí você agindo dessa forma, você está exaltando o nome do Senhor. E aí você está atraindo esses corações que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Então a pessoa que aceita Jesus, ela já teve experiência com Deus, né? Ali ela com certeza já teve experiência, umas das experiências, que são várias, eu mesmo tive várias, né? E aí o que é que ocorre? Você vai estar atraindo essas pessoas para também ter esse encontro verdadeiro com Jesus, né? Interessante também é que a palavra razão dá o sentido racional para a nossa fé, ou seja, uma fé baseada em comportamento, atitude, não apenas em sentimentos. Então isso aí dá razão, né? Dá a palavra razão, dá o sentido racional para a nossa fé. Então as pessoas vão realmente conhecer verdadeiramente a nossa fé, ou seja, a nossa fé que é baseada em comportamentos e atitudes, e não apenas em sentimentos. A gente vai, eu amo Jesus, sabe? Porque falar é uma coisa, praticar é outra. Então, além da gente falar, nós temos que praticar. Porque as pessoas têm que ver o nosso testemunho, tanto nas palavras quanto nas atitudes dela também. Amém? Então, aí é que fica um pouco difícil, porque muitas das vezes a pessoa fala do amor de Deus, né? Prega ali o evangelho, passa conselhos para a pessoa, né? Fala do amor de Deus. E aí, cadê a prática? Cadê a prática da palavra? Porque Jesus quer o quê? Que nós venhamos
viver a palavra dele. Não é somente falácias. As pessoas ouvir e não ver o seu bom testemunho. Por isso que a gente tem que ter um bom testemunho para com as pessoas, né? Então, quando você, meu irmão e minha irmã, vê, né, alguém que serve a Deus, você está entendendo? Você tem que observar essa pessoa, tanto nas palavras, para ver se condiz ali nas práticas dela. Porque, um exemplo, se ela tiver nos 10 mandamentos tem informando assim, não furtarás, né? É um dos mandamentos. E aí você vê aquela pessoa furtando, como é que fica ali? Olha que constrangimento, olha que vergonha, né? A vergonha no Evangelho do Senhor Jesus. Você está entendendo? Sabemos, e Deus também sabe, que todo ser humano é falho. E ele tem uma fraqueza. Todo ser humano tem uma fraqueza, né? Eu sei quais são as minhas fraquezas. Você também sabe quais são as suas. Se você não sabe, procure saber. Então, se você está vendo que você vai pecar naquele momento ali, você tem que orar a Deus. Você tem que pedir a Deus para lhe livrar das tentações, porque as tentações vêm. E vêm muito forte, sabe? Então, a pessoa que tem o hábito de furtar, ela se entregou a Jesus, automaticamente ela tem que parar de agir daquela forma, né? Abandonar as velhas práticas. Mas vai existir as tentações. E aí ela tem que orar. Ela tem que se apegar mais a Deus para não cair naquela tentação. Você está entendendo? Porque assim, aí ela é um exemplo. Cai na tentação, volta a furtar. E aí, como é que fica o Evangelho do Senhor Jesus? Então Deus está aqui nos exortando, né? Exortando a nós cristãos a sempre estarem preparados, né? Para explicar a esperança da sua fé com mansidão e temor, né? Nós temos que estar preparados para estar informando com mansidão essas situações a pessoas que estão ao nosso redor, né? A pessoas também que Deus vai enviar, tanto nos procedimentos familiares, quanto em pessoas que a gente conhece, sabe? Amigos, vizinhos. Então, assim, nós precisamos explicar essa situação aqui, essa exortação que Deus está nos dando hoje, para nós termos sabedoria de explicar, né? Como é o procedimento. Porque você sabendo explicar direitinho, Deus, ele vai estar se agradando de nós, né? Precisa explicar, porque assim, existem muitos julgadores aqui no mundo. As pessoas julgam, a pessoa já fez o que fez ali e agora está ali pregando a palavra, então está julgando a pessoa. Você está entendendo? Então assim, Deus não quer isso de nós. Eu não posso, eu não tenho esse poder de julgar meu irmão. E o meu irmão também não tem o poder de me julgar. Se você vê que o irmão está ali servindo a Deus, está fazendo algo, praticando de errado, né, que não condiz com a palavra do Senhor, você ora ao Senhor. E você tem a sabedoria de chamar a atenção dele. Para dizer a ele onde é que está na Bíblia essa situação. Tá entendendo? Mas não julgue. Não jogue pedra, né? Agradeça a Deus que o irmão está ali tentando sair dos maus hábitos desse mundo, né? Sair das práticas pecaminosas. O irmão está tentando ali. E você tem que ser uma pessoa que tem que dar um apoio a ele. Claro que você não vai ser conivente com o erro dele. Nós não podemos ser coniventes, né, com o erro. Ainda mais nós que muitas vezes temos conhecimento da palavra. Mas você pode chegar para esse irmão, exortar ele, dar conselhos. A Bíblia não é dessa forma, sabe? Que tem que estar agindo. Você está entendendo? E aí deixa Deus te usar de uma forma mansa. Não para você querer agredir essa pessoa, para você querer difamar, para você querer julgar, para você querer esculhambar essa pessoa. Amém, amados? Porque a terra já tem muitas pessoas que julgam as outras, gente. Vamos parar com esse julgamento. O único que pode nos julgar é Deus. Você está entendendo? E muitas das vezes, ele enviou Jesus aqui na terra, que é o nosso advogado. Mas o juízo final ainda vem. Você está entendendo? Então deixe Deus julgar, deixe esse papel para Deus.
Não queira ser Deus aqui na terra. Não queira ser Deus. Porque você vai envergonhar o irmão, você depois vai ser envergonhado. Sabe por quê? Porque a palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Você quer ser envergonhado? Você tá entendendo? Então, antes de você julgar, antes de você envergonhar uma pessoa, você se autoanalise, né? Quando Deus viu ali aquela mulher adúltera, ela foi levada ali perante a Jesus, pelos fariseus, eles fizeram ali de tudo para humilhar aquela mulher, sabe? Para julgar ela. E o que foi que Jesus fez? Jesus olhou a todos e falou assim, começou a escrever no chão, não foi? Escreveu no chão e disse assim, simplesmente, quem não tem, quem de vocês que não tem pecado que atire a primeira pedra? Ah, que glória! Então Jesus ali ele não julgou. Como é que você, meu irmão e minha irmã, quer julgar as pessoas, sabe? Então reflita direitinho. Jesus esteve aqui na terra como nosso advogado, mas o juízo final ainda virá. E só quem pode nos julgar é Deus. Nós podemos ter o conhecimento da palavra, conversar com essa pessoa sobre a palavra, certo? Dizer a ela, se no caso você souber o que está errado, o que está certo, dizer a ela, exortar ela, mas nunca julgar, amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus, coloque ela na tábua do teu coração e viva ela, né? Vamos viver a palavra do Senhor. E a partir do momento que você se entregar ao Senhor Jesus, que você reconhecer Ele como o seu único Senhor e Salvador, você pare e reflita, porque é uma decisão muito decidida que você tem que ter. Você tem que ser muito decidida para você servir ao nosso Deus, Pai amado e Pai querido. Amém? Um beijão e fique na paz do Senhor e até as próximas. Em nome de Jesus. Tchau!